Bom dia, pessoal da primeira série. Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui para mais uma aula de física. Então, hoje nós vamos dar continuidade à cinemática escalar, mais propriamente dito aqui no capítulo 4, movimento uniformemente variado. Vamos dar continuidade a esse assunto. E os objetivos da nossa aula de hoje são estudar a função horária da posição, o gráfico da posição em função do tempo e a classificação desses movimentos. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre função horária da posição. Esse assunto está no livro de vocês, na página 58, e o tópico que nós vamos dar continuidade ao estudo hoje é o seguinte: no movimento uniformemente variado, que a gente já definiu como sendo o move, a aceleração ela vai ser constante. E essa aceleração constante ela vai implicar em uma variação da velocidade escalar. Então, dessa forma, como tem variação da velocidade, em intervalos de tempos iguais, o móvel não vai percorrer espaços iguais. Então, no movimento uniforme, como a gente tinha visto lá atrás, o móvel percorria espaços iguais em intervalos de tempos iguais, porque a velocidade era constante. Já no move, como a velocidade muda, como o corpo tem aceleração e a velocidade muda, ele não vai percorrer espaços iguais, mesmo que eu considere intervalos de tempos iguais. Então, a gente tem aqui um exemplo, a gente tem um carro indo a 20 metros por segundo, e a gente percebe que a velocidade desse carro está diminuindo. Então, o carro está lá com 20 metros por segundo, depois, após 1 segundo, foi para 15 metros por segundo, 2 segundos foi para 10 metros por segundo, 3, 5, até que em 4 segundos ele ficou em repouso, a velocidade chegou em 0. Então a gente percebe que no início do movimento, quando a velocidade dele é maior, a gente percebe que ele percorre um espaço maior nesse primeiro segundo. Depois, quando a velocidade já está em 15, a gente percebe que o deslocamento dele diminui. Mesmo que eu esteja considerando 1 segundo, a velocidade dele, a distância percorrida por ele foi menor. Depois, mais uma vez, reduziu mais ainda o espaço percorrido, menor ainda o espaço. Então, a gente está vendo que, como a velocidade está mudando, o espaço percorrido, o deslocamento percorrido por esse móvel se torna cada vez menor. Perfeito? Então, a posição de um móvel em função do tempo, no movimento uniformemente variado, vai ser dado por aquilo que a gente vai chamar de função horária da posição. Então, função horária da posição, por quê? Porque ela me dá a posição em função do tempo. Então, por isso que é a função horária da posição. Então, a função horária da posição vai ser como? Vai ser S igual a SI mais VIT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui também pode ser escrita como S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O que significa cada uma dessas variáveis na minha equação? O S, que é o S igual a tan, a equação, o S lá, o S inicial, ele vai ser o quê? A posição do móvel em determinado tempo. O S inicial na equação. Lá o primeiro S, ele vai ser a posição do móvel em função do tempo. Então, para um dado tempo, eu tenho como resultado a posição que esse móvel está. Então, essa é a posição do móvel em determinado tempo. O SI ou S0 vai ser a posição inicial desse móvel, então a posição da onde ele partiu. O VI ou V0 é a velocidade escalar inicial do móvel. É importante lembrar que a velocidade inicial aqui, nesse movimento, não é constante, porque é um movimento uniformemente variado. E A é a aceleração do móvel. Então, a gente tem aqui já definido, eu vou dar prioridade por essa equação aqui. S, que é a posição em determinado momento, é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo que eu quero avaliar, mais a aceleração, que é constante, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, só para a gente comparar aqui, a gente já tinha visto uma função horária da posição. A gente acabou de ver a função horária da posição no move, que é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ou AT2 sobre 2. No movimento uniforme, que a gente já estudou,
a gente tinha que a função horária da posição era o quê? Era S igual a S0 mais VT. Então, a gente percebe que, se nesse termo aqui a aceleração vale zero, esse termo aqui some e fica justamente a função horária da posição no movimento uniforme. Essa daqui a gente conhecia como sorvete. E essa daqui, a que nós acabamos de ver, é conhecida como sorvetão. Então, são formas que as pessoas usam para poder decorar essas equações. Então, uma observação quanto à função horária da posição no move é que ela pode aparecer também escrita dessa maneira aqui, que é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, eu só tiro, né, esse 2 e deixo ele separo a aceleração dividido por 2. Isso é útil por quê? Porque muitas questões, quando fornecem a função horária da posição, fornecem um número multiplicando o tempo ao quadrado. Então, a gente tem que entender que esse número que aparece na frente do tempo ao quadrado, ele é a metade da aceleração. É a aceleração dividida por 2. Então, apareceu um número lá, se eu quiser saber qual é a aceleração desse movimento, vou ter que multiplicar por 2. Vai ser o dobro do número que está aparecendo ali. Perfeito? Vamos lá, continuando aqui. Então, um exercíciozinho de aplicação. Exercício de aplicação 1. A função horária da posição de um carro é dada no SI por S igual a 5 mais 2t mais 3t ao quadrado. Determine para esse carro, letra A, a posição inicial, letra B, letra A, a velocidade inicial, letra B, a posição inicial, letra C, a aceleração e letra D, a posição desse carro após 5 segundos de movimento. Como é que a gente vai fazer aqui então? A gente vai primeiro, para a gente identificar essas propriedades, a gente vai ter que pegar a função horária da posição, que está aqui, e vamos ter que comparar com essa função horária da posição do carro propriamente dito, que foi dado para a gente. Porque se ele está em move, ele tem que obedecer essa função horária da posição. Então, vamos comparar. Primeira informação, a velocidade inicial. Para eu saber qual é a velocidade inicial desse carro, eu tenho que olhar para a equação e encontrar onde é que está a velocidade inicial aqui. A velocidade inicial está aqui, está multiplicando o tempo. Está multiplicando o tempo ao quadrado? Não, está multiplicando o tempo elevado a 1. Então, eu vou procurar nessa equação aqui de baixo onde que eu tenho um número, onde que eu tenho um valor multiplicando o tempo. Eu tenho aqui, é o 2 que está multiplicando o tempo. Então, se o número que está multiplicando o tempo é 2, então significa que o V0 é 2. Como está no SI, né, aqui no enunciado fala no SI, eu sei que a velocidade inicial desse carro é de 2 metros por segundo. Próximo. A posição inicial desse carro. Então, para saber qual é a posição inicial, mais uma vez, eu vou comparar. Vou comparar a função dada com a função horária da posição geral. Eu sei que a posição inicial é esse S0, ou seja, é o número que está sozinho aqui na equação. Eu olhando para isso daqui, eu vejo que o número que está sozinho, o valor que está solto, não está multiplicando o tempo, é o 5. Então, eu sei que a posição inicial desse móvel, e como lá está no SI, eu sei que a posição inicial dele vale 5 metros. Perfeito? Tranquilo até agora, né, galera? Vamos lá, então. Agora, atenção para esse próximo item. O próximo item é o seguinte, ele quer saber qual é a aceleração. Lembra que eu falei que o valor que está aqui multiplicando o tempo ao quadrado é a aceleração sobre 2, é metade da aceleração? Então, se eu sei que é o 3 que está multiplicando o tempo ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, para calcular a aceleração, eu sei que esse 3, na verdade, ele é o A sobre 2. Então, A sobre 2 é igual a 3, pega esse 2 e passa para cá multiplicando. Então, a aceleração vai ser igual a 3 vezes 2, ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado, já que está no SI. Então, posso fazer isso também olhando. Então, se eu olhei para a equação e encontrei um 3 aqui, sei que a aceleração vai ser o dobro. O dobro desse valor vai ser 6, né? Aqui. Então, multipliquei esse 3 por 2, porque lembrando que na fórmula, na função horária da posição do move, o valor que está multiplicando o tempo ao quadrado é A sobre 2, é metade da aceleração. E a posição após 5 segundos de movimento, vou fazer o seguinte, é só pegar o tempo e substituir na minha função horária da posição.
Vou pegar lá, então, fazer o seguinte, vou pegar minha função horária da posição e onde tem t, eu vou substituir por 5, já que é 5 segundos que ele quer e 5 já está no SI. Então, vamos lá. Então, pegamos aqui 5 mais 2 vezes 5 mais 3 vezes 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 5, 10. Então, fica 5 mais 10 mais 3 vezes 25. 3 vezes 25, 75. Mais 10, 85. Mais 5, 90. No SI, 90 metros. Essa vai ser a posição do móvel após 5 segundos. Então, o segundo exercíciozinho aqui de aplicação. A função horária da posição de uma partícula é dada no SI por S igual a 10 mais 2t menos 8t ao quadrado. Determine para essa partícula a função horária da velocidade. Então, primeiro a gente precisa lembrar qual é a função horária da velocidade. Da nossa última aula, a função horária da velocidade é v igual a v0 mais at. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente precisa encontrar para esse movimento, para essa partícula, a gente precisa encontrar o v0 e precisa encontrar a aceleração. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso comparando a função horária da posição que foi dada no problema. Então, o problema me deu a função horária da posição, vou pegar e vou comparar isso daqui para ver se eu consigo tirar o que eu preciso para a minha função horária da velocidade, que é ela que é o meu objetivo. Então, se eu comparar isso daqui, eu consigo ver o seguinte, que a minha função horária da posição, comparando com a função horária da posição em geral, eu sei que o S0, que é o valor que está sozinho lá, é 10 metros porque está no SI. Sei que o número que está multiplicando o tempo é o 2. Então, o número que está multiplicando o tempo sendo 2 é o meu próprio V0. E para a gente nunca confundir, a aceleração vai ser o quê? O dobro do número que está multiplicando o tempo ao quadrado. Então, por quê? Porque ali na frente eu tenho A sobre 2. Então, tomem muito cuidado com isso. É sempre bom lembrar que é metade da velocidade, que é o número que aparece ali multiplicando o tempo ao quadrado. Então, se o número que está aqui na frente do tempo ao quadrado é menos 8, a aceleração vai ter que ser o dobro. Vai ter que ser 2 vezes menos 8, menos 16 metros por segundo ao quadrado. E agora, como a gente já tem a velocidade inicial, que é 2 metros por segundo, e a aceleração, que é menos 16 metros por segundo, é só pegar e substituir lá na nossa função horária da velocidade. Ou seja, ela fica como? V igual a 2 menos 16t. Perfeito? Então, próximo tópico aqui. Gráfico da posição em função do tempo. A função horária da posição de um móvel, quando ele está em movimento uniformemente variado, ela é uma função polinomial do segundo grau. A gente observa isso vendo que o tempo aqui, o tempo está ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, se ela é uma função polinomial do segundo grau, a representação gráfica de uma função polinomial do segundo grau vai ser uma parábola. Então, a função horária da posição de um móvel, quando ele está em movimento uniformemente variado, vai ser uma parábola. Então, a gente tem duas representações aqui, que a gente mais à frente vai ver qual a diferença entre elas. Então, a gente pode ter a parábola com a concavidade para cima, certo? Ou podemos ter a concavidade para baixo. Então, podem ser esses dois exemplos aqui. Ou algo próximo a isso. A gente pode ter só um segmento de parábola, só um arco de parábola, mas a gente vai acompanhando os exercícios. Então, aqui, analisando as características dos movimentos quando o móvel está em move. Então, primeiro caso, quando a aceleração é maior que zero, quando a aceleração é positiva, a concavidade da parábola, quando eu estou representando a posição em função do tempo, a concavidade da parábola vai ser virada para cima. Então, apareceu uma parábola com a concavidade para cima, concavidade, ou seja, a abertura para cima, pode ter certeza que aquela aceleração ali é positiva. Então, a gente observa que vai ser representada uma parábola. Se tiver virada para cima, a aceleração é positiva. E a gente nota aqui que a gente pode dividir pelo menos em 3 regiões essa parábola. A primeira região aqui. A primeira região é quando o tempo ele é maior que zero e menor que um telinha. A gente tem um telinha aqui. E a gente percebe que quando o tempo é maior que zero e é menor que o telinha, a função horária da posição ela decresce. A gente percebe aqui que a função ela está decrescendo, ela está diminuindo. Então, se ela decresce
conforme o tempo está passando, significa que a velocidade escalar vai ser negativa. Então, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, a gente viu na última aula que quando os sinais são diferentes, a gente classifica esse movimento como movimento retardado. Então, no primeiro trecho, a velocidade é negativa, que a posição está diminuindo, e a aceleração é positiva, então o movimento é retardado. É importante a gente notar que isso daqui é uma velocidade negativa, porque a posição, em função da passagem do tempo, está diminuindo, certo? E a gente vai pegar justamente o segundo trecho agora. O segundo trecho é para quando o tempo é maior que esse t', que a gente já vai definir o que é esse t'. Então, quando o tempo é maior que t', a função horária da posição ela está crescendo. Então, a gente nota que a posição ela está aumentando. Então, a velocidade ela é positiva, a velocidade escalar é positiva. Então, se a velocidade escalar é positiva nesse trecho e a aceleração também é positiva, a gente vai classificar esse movimento como movimento acelerado, certo? Então, esse movimento é um movimento acelerado porque a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. E o que é esse t igual a t'? Esse t igual a t' é justamente esse ponto aqui no gráfico. Esse ponto aqui é onde a gente dividiu a primeira região, a segunda região, a gente tem esse trecho aqui do t'. Esse t' fica justamente entre o trecho onde a velocidade está diminuindo e o trecho onde a velocidade está aumentando. E nesse caso, a velocidade vai ser o quê? Vai ser nula. Então, para esse trecho aqui, a velocidade é nula. Isso é muito importante lembrar que no ponto mínimo ou no ponto máximo, como a gente vai ver no próximo slide, a velocidade vai ser nula, a velocidade vai ser igual a zero. Então, aqui a gente tem, segundo caso, quando a aceleração é menor que zero, quando a aceleração é negativa, a concavidade da parábola vai ser virada para baixo. Então, a concavidade da parábola virada para baixo, vamos lá, o que a gente vai identificar aqui? Primeiro trecho, mais uma vez, quando a concavidade é virada para baixo, a gente percebe que entre t maior que zero e t menor que t', a função horária da posição ela vai crescendo. Então, ela vai crescendo, se ela está crescendo, a velocidade é positiva. Então, está crescendo, a velocidade é positiva. Velocidade positiva, aceleração negativa, a gente vai classificar esse movimento como movimento retardado. Segundo trecho, para tempos maiores que o t', a função horária da posição, como a gente pode observar aqui no gráfico, está diminuindo. Então, se a posição está diminuindo, a velocidade ela é negativa. E se a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa, o movimento vai ser classificado como acelerado, porque eles possuem o mesmo sinal. E, para a gente encerrar aqui, quando está no vértice, né, quando a gente está aqui nesse t', a gente pode perceber que saiu entre a velocidade positiva, está entre a velocidade positiva e a velocidade negativa. Então, nesse ponto aqui, foi onde ocorreu a inversão do movimento. Então, nesse ponto onde houve a inversão do movimento, é como se estivesse lançando uma moeda para o alto. Quando você lança uma moeda para o alto, ela vai subindo, diminuindo sua velocidade, até chegar a um ponto mais alto, onde ela vai parar e vai voltar a cair. Então, nesse ponto mais alto, a velocidade ela é nula, certo? Então, é isso. Estamos chegando no final da nossa aula. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. Caso tenha alguma dúvida, tem aqui as nossas formas de contato e avise. Então, até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.